Boa tarde, espero que todos estejam tendo um excelente domingo. Eu vim falar hoje sobre o encontro de ontem da constelação transdimensional. Nós estamos no nosso terceiro encontro. É uma turma fechada de pessoas a serem consteladas. E a cada sábado, uma das participantes tem a sua vez. Me trouxe algumas reflexões pessoais minhas. Eu sou formada em História e me fez refletir sobre a visão macro da constelação transdimensional. Algumas reflexões sobre o que somos enquanto seres da natureza, integrantes desse sistema do planeta Terra e também como brasileiros. Então, eu não vim falar sobre a constelação de ontem, mas sobre o que me trouxe de reflexão, né? Brasil e constelação e dimensão. E o nosso país, ele é marcado por uma história de disputas de território e disputas de prevalência étnica e moral. No momento que uma etnia quer se sobrepor sobre a outra, isso já implica na moralidade. E isso é um reflexo da nossa política. A política reflete os padrões que a nossa sociedade possui. É a mesma coisa se a gente for parar para pensar. As disputas políticas de governamentais de uma esfera menor, mas que também tem essa disputa de território, de prevalência étnica, como se também não estivesse enxergando o bem comum que deve existir, que é uma governabilidade equilibrada e que contemple todos os moradores desse país. E na visão sistêmica, a lei da ordem nos ensina que nós somos estruturados pelo tempo, pela história dos nossos antepassados. Essa precedência sobre o que é anterior a nós, dar o lugar, né, de mais velhos aos antepassados, que são. Então, eles tiveram já a sua história concluída. Nós estamos aqui no presente realizando a nossa própria história. Eu não tenho dúvida de que são assuntos amplamente discutidos agora na atualidade, sobre o respeito ao próximo, a não corrupção, a identidade que o Brasil vem buscando, né, de agregar toda a multiplicidade em todos os campos que o nosso país contempla, e é maravilhoso também. Mas o que me chamou a atenção foi o modo como encaramos esse passado. Nós pertencemos, nós vivemos nesse território por um motivo. Nós nascemos aqui por um motivo, nós temos o nosso lugar no Brasil, eu aqui no Rio de Janeiro, e as relações, né, a família que a gente nasceu. E é claro que nós podemos ter posicionamentos diferenciados dos anteriores, mas isso também traz a questão do pertencimento, que é outra lei sistêmica, que é fazer parte. Nós fazemos parte desse processo histórico corrupto, desrespeitoso e explorador. Faz parte de nós porque são os nossos ancestrais que contribuíram para isso. Então, a constelação de ontem, ela tinha uma pegada xamânica, indígena, de honrar o sagrado do lugar que se nasceu. Então, considerando que essa constelação é transdimensional, também aborda a espiritualidade como um todo, o campo mórfico brasileiro também está dentro da gente. Não somos só a família, nós somos 50% pai, 50% mãe e assim por diante, mas nós estamos também pertencendo a esse campo brasileiro, a essa dimensão. Então, falando em relação a esse campo do território que nós nascemos, nós temos também os desafios a cumprir em relação a esse macro. Na espiritualidade, nós usamos algumas expressões como o corpo búdico,
o acesso ao Akasha, tanto que eu trabalho com a leitura dos registros acásticos, com a hipnose acástica, que são os acessos a esses campos mórficos, onde estão os registros da nossa história. E do mesmo modo, o nosso país abarca, né, todos esses registros dos seus componentes e também a natureza. Então, nós vamos recebendo espiritualmente os desafios, as nossas vivências, de acordo com o que necessitamos aprender, o que necessitamos explorar na nossa vida, que traga um aprimoramento, que nos faça crescer e evoluir enquanto pessoas, enquanto agentes de cura e participantes da vida que temos e que honramos. E o que me chamou muita atenção foi justamente o olhar julgador que nós brasileiros temos em relação ao nosso passado, como se não fosse uma vivência nossa, como se fosse algo de fora, quando na verdade está dentro de nós. A corrupção, os desrespeitos à etnia, as disputas de território, o egoísmo. Nós somos seres egóicos como um todo, mas enxergar que isso também faz parte de nós, dentro da gente. E daí, essa corrente toda de julgamentos, de disputa de opiniões e crenças, tão evidente agora, trazendo essas reflexões, mas que ainda deixando muito claro percepções que são lá de trás. Muitas falas de pessoas que reforçam ainda essas atitudes que levam a essa marca que o Brasil tem. Quando eu trabalho com a bioquinestesia ou com os registros acásticos, nós temos marcas pessoais, individuais, dentro da gente, que refletem sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, de tristeza, assim como o nosso país tem essas marcas. Onde está a beleza disso? Quando nós curamos uma parte nossa, nós estamos contribuindo para um fragmento dessa cura macro dentro do nosso país também. Daí, também em alguma proporção, sentimentos de vazio, de angústia, de falta, podem ser reflexos dessa necessidade de aprendizado e evolução que o nosso país traz, as vivências que o povo brasileiro precisa administrar e conviver e trabalhar para chegar na abundância que o universo pode trazer para cada um. Na minha visão, e assistindo também a parte da cura desse trabalho, o caminho está a entender que esse passado existiu, se faz presente, mas que, assim como no sistema familiar, o não julgamento. Honrar esse passado, reverenciar esse passado, porque foi o aprendizado necessário que nós, seres humanos brasileiros, precisamos vivenciar para aprender, para evoluir, para crescer, para nos liberar dessas repetições que existiram desde a época lá do descobrimento ou até antes mesmo, tem a ver com o modo em que olhamos para isso. Quando eu falo não julgamento, não significa que seja necessário aceitar e reproduzir, mas reconhecer essas dores. Aceitar não é se submeter a essas mesmas vivências, honrando as pessoas que viveram nesses momentos históricos, as suas dores, buscando fazer o seu melhor, ou até mesmo o que era possível naquele momento e com aquelas vivências, que não nos dizem respeito nesse momento presente.
O passado ficou para trás. Mas a partir do momento que reverenciamos, que reconhecemos, nós sentimos a força da vida, o fôlego para nos sentirmos até abençoados por esses antepassados que passaram por essas dores. E assim nós não precisamos viver as mesmas dores. Ao contrário, sentir a força de fazer o melhor e o possível na nossa história, de fazer inclusive diferente. E assim nós soltamos esse passado para seguir o nosso propósito de alma. Nos sintonizamos com o nosso propósito divino, saindo da sombra e atraindo o que foi luz, o que foi bom. Voltando para a visão da espiritualidade, o Brasil ele é considerado o coração do planeta Terra. Então, esse olhar da parte de benefícios que o Brasil nos traz, a natureza, a flora e a fauna abundante, colorida, nos trazendo a base, a sustentação para seguir com esse caminho, liberados, soltos para vivenciar novas histórias e com a força dessa ancestralidade. Nos reconhecer filhos dessa terra, pequenos, frente a toda essa história. E essa concordância é o que nos dá a liberdade. A pessoa buscadora, que sente um propósito divino de concretizar, de realização de novas ações, de novas ideias e criação, para sair dessas repetições, né, desse desejo, ela consegue essa força de toda a sua ancestralidade. Eu separei aqui um trechinho. Só existe paz onde há humildade. A guerra e a briga surgem onde alguém se acha melhor que outros, onde alguém julga mais importante que os outros. A paz surge quando ambos chegam ao mesmo nível e se encontram como seres semelhantes, embora diferentes. Justamente essa questão de que as vivências foram outras, mas independente disso, foi o que nos trouxe aqui, agora, com a nossa bagagem e com o nosso poder de realização. Enquanto for julgamento e apontamento, é porque ainda está reverberando em nós esses padrões. Quando honramos, reconhecemos e liberamos, estamos prontos para seguir em frente com a força dos nossos antepassados. E aí vem a nossa proposta como terapeuta, né, de olhar para dentro. Porque apontar, a gente consegue. Agora, perceber como isso reverbera, o que você repete em relação a esses erros no micro, do seu dia a dia, no seu cotidiano. Quais ações você realiza com você, para que esses padrões internos sejam trabalhados, melhorados e etc. Esse respeito, inclusive, nos ajuda a administrar as nossas próprias sombras, de reconhecermos as nossas falhas, de olharmos para isso e nos abraçarmos e nos acolhermos, para que assim, solto, livre, possamos seguir fazendo a diferença que muito desejamos. Eu costumo geralmente botar o mantra do trabalho, né, com uma imagem que me traga o corpo em luz que foi trabalhado. E hoje eu preferi colocar a minha voz para falar.
O mantra desse nosso terceiro encontro foi: eu sou o encantamento pelo mundo. Essa palavra encantamento, encantar. Olha o olhar que a dimensão da consciência crística trouxe para a gente de reforço, né? De reflexão para ressignificar isso em nós. Eu sou o encantamento pelo mundo. Do mesmo modo que o mundo nos encanta, nós também podemos encantar o mundo com a nossa parte. O Corpo em Luz mostrou uma imagem muito significativa para mim. Eu, na adolescência, tinha muito forte uma visão da mulher como realizadora, como uma pessoa de escritório, de terno e gravata, fazendo e acontecendo. Mas para que nós, mulheres, possamos hoje estar com cargos altos, bem remuneradas e sendo ação no mundo profissional, esse passado precisou existir. A luta, a melhoria da mente, como um coletivo, culturalmente. É uma mudança de crenças que são enraizadas. Temos essa oportunidade de ressignificar mais rapidamente essas crenças antes enraizadas. Por 500 anos ou muito mais atrás, se formos parar para olhar a história antiga e por aí vai. E que esta também seja uma reflexão para quem ouvir, tiver a paciência de me escutar um pouco. Sejamos esse encantamento pelo mundo. E ao invés de apontar, possamos buscar ser o reflexo do que desejamos para ele, trazendo assim a nossa capacidade realizadora, em sintonia com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa missão. Gratidão.